Bom dia, turma! Estamos aqui novamente para mais uma aula de ciências sobre a atmosfera terrestre. Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre as propriedades do ar. Na última aula, nós falamos sobre as camadas que compõem a atmosfera, certo? Vamos recapitular. A primeira é a troposfera, a segunda, estratosfera, a terceira, mesosfera, a quarta, termosfera e a quinta, exosfera, tá? Ou exosfera. Então, essas são as camadas que compõem a atmosfera terrestre. Hoje nós vamos falar das propriedades do ar, tá? Apesar de não podermos ver o ar ao nosso redor, percebemos que ele existe de diversas formas. Quando respiramos, ao perceber os movimentos das folhas nas árvores, nas plantas, no nosso cabelo, quando corremos, em muitas outras situações do nosso dia a dia, nós podemos perceber o ar. O ar saudável, ele é invisível. Por que o ar saudável é invisível? Não tem sabor, gosto ou cheiro. Essas são as características de um ar puro, Mas levando um pouquinho para esse lado, um ar saudável, porque é um ponto bem importante para nós falarmos sobre a questão da poluição atmosférica também, Quando a gente fala um ar saudável e invisível, quer dizer que nós não conseguimos enxergá-lo. Nesse período agora de isolamento, tem aparecido muitas imagens de grandes metrópoles do nosso país, aqui do Brasil, especificamente ali de São Paulo, que é uma cidade extremamente grande, uma das maiores da América Latina, e ali tem muita poluição na atmosfera, através de gases eliminados, através de carros, indústrias, no dia a dia. Então, era impossível visualizar o céu, contemplar a beleza do céu, da atmosfera, porque esses gases se acumulavam ali na atmosfera, ali nessa parte de São Paulo, e era impossível se notar a beleza, de São Paulo. Então, agora com o isolamento, onde as indústrias pararam, os carros também não estão andando nas ruas como há um mês, 40 dias atrás, é possível se contemplar as nuvens, o céu azul em São Paulo. E isso só é possível porque o ar que não era saudável, o ar poluído com gases que causam, inclusive, chuvas ácidas, tempestades, poluição, problemas respiratórios, cessou, esse período cessou. Porém, além dessas características, do ar saudável e que ele é invisível, o ar ele possui outras características. Sim, também, Mas que outras características o ar possui, Conforme vocês forem vendo no livro de vocês alguns experimentos, nós vamos deixar para fazê-los quando nós retornarmos às aulas. Alguns eu vou tentar gravar e mandar para vocês verem, tá? Mas o restante a gente vai tentar fazer quando a gente voltar para a escola, tá? Então, ainda falando do ar, das propriedades do ar. Quando você enche uma bola, por exemplo, de futebol, você pode observar que o ar rapidamente se espalha dentro dela, deslocando-se de um lado para o outro, porque é um fluido, certo? E os fluidos podem mudar de formato constantemente e se deslocar com facilidade. À medida que o ar penetra na bola, ainda murcha, ele tende a ocupar todo o espaço vazio e espalhar-se por igual no seu interior, até que aquela bola fique cheia. Isso acontece porque o ar é expansível. Depois de a bola estar cheia, se nós formos jogar ela no chão, na batida o ar é comprimido, diminuindo então o volume. Isso acontece porque o ar é compressível. Logo depois da batida, o ar volta
a ocupar o espaço anterior, impulsionando a bola para cima. E isso ocorre porque o ar é elástico, certo? Então, com esses exemplos que eu citei para vocês, a gente percebe que o ar, ele é organizado, né, em camadas, né? E nós vimos isso também lá na composição da atmosfera, onde existe cada camada se expandindo e equilibrando a atmosfera, certo? Então, quais os conjuntos que formam, né, essa atmosfera? Acima de nós existe cerca de 1.000 quilômetros de ar. Aí você pode, nesse momento, pensar, mas a gente não consegue perceber isso, professora. Porém, o ar, ele exerce uma função sobre a nossa terra, o que há na terra. Ele exerce essa função e uma força muito importante. Ele exerce uma força que nós chamamos de pressão atmosférica. O ar exerce uma força sobre toda a terra. E essa força que o ar exerce, nós chamamos de pressão atmosférica. A maior parte do ar da atmosfera vai acumulando, se comprimindo nos primeiros 25 quilômetros. Quanto mais se eleva na atmosfera, menos comprimido é o ar e menos pressão ele exerce sobre os objetos, certo? Observe a imagem aí que eu coloquei. Aqui nessa imagem, analisando ela, nós vamos perceber uma variação na pressão atmosférica, certo? A pressão é maior na praia que no topo da montanha. Ou seja, no topo da montanha, a pressão atmosférica é menor e na praia ela é maior. Isso significa que o ar está mais comprimido. Quanto mais subimos a montanha, menor a coluna de ar fica. Assim, a pressão é menor e o ar é menos comprimido. Já na praia, não, certo? Mas se o ar exerce uma grande pressão sobre o corpo dos seres vivos, porque nem sempre nós conseguimos perceber isso. Esse fato acontece porque o nosso corpo possui pressão interna, que equilibra a pressão atmosférica, certo? Então, aqui é um exemplo do que acontece com a pressão atmosférica. Quanto maior, né, estivermos em um lugar mais alto, mais longe da superfície, menor será a pressão atmosférica. E quanto estivermos mais baixo, essa pressão ela será maior, tá? E falando agora, então, da composição da atmosfera. Bom, a maioria dos planetas do Sistema Solar tem a atmosfera, mas muito diferente da existente em nosso planeta, né? O planeta Terra. No nosso planeta, a atmosfera ela é composta de uma variedade de gases e partículas que permite a existência dos seres vivos. Por conta disso, existe seres capazes de respirar, reproduzir, sobreviver aqui na Terra, por conta dessa variedade de gases que existem aqui e partículas que vão se formando, né? Essa matéria se materializando, né? Então, quando relacionamos o ar à vida, geralmente nós lembramos de dois termos, o oxigênio e respiração, certo? Ou seja, nós precisamos de oxigênio, né? Do oxigênio do ar para viver. Sem oxigênio que existe na atmosfera, que é liberado principalmente por conta das plantas, nós não poderíamos sobreviver nesse planeta, certo? Então, o oxigênio, ele representa, né? Porém, ele representa uma parcela da composição do ar, certo? E agora nós vamos ver que existe uma distribuição de gases na atmosfera. Tem 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,93% de outros tipos de gases, 0,4% de gás carbônico. Isso é bom, isso é o ideal, porque equilibra. A partir do momento que essa porcentagem aqui do gás carbônico, ele eleva,
vai elevando por conta da poluição, né, que é liberado frequentemente através de gases, isso prejudica nós seres vivos, certo? E vapor de água, certo? Então agora nós vamos aprender um pouquinho sobre isso. E você sabia também que a maior parte do ar é composto de nitrogênio, como eu acabei de ler? A gente pensa que a maior parte do ar que existe na composição da atmosfera é o oxigênio, e não é. É o nitrogênio, certo? Aprender sobre tudo isso do ar nos ajuda a entender como esses processos importantes, né, acontecem em nosso planeta. E o que nós podemos fazer e contribuir para que ele se mantenha nesse equilíbrio, certo? Então, como eu disse para vocês, no ar da Terra, 78% são constituídos de nitrogênio, 21% oxigênio, 0,93% de outros gases, 0,4% de gás carbônico, e o restante é complementado aí com uma grande quantidade variável de vapor de água, né? Claro, porque se na nossa composição terrestre existe mais água, vamos ter também vapor aí em excesso suficiente para gerar as chuvas, para que aconteça esse ciclo da água, certo? E além também desses gases, né, que existem na atmosfera, existem também pequenas partículas que ficam ali flutuando na atmosfera, como, por exemplo, a poeira e grãos de pólen, tá? Então, vamos falar agora sobre o gás nitrogênio. Ele é formado por 2 átomos de nitrogênio, tem como fórmula química N2, né? Que ali o 2 representa a quantidade de número atômico, né? De massa atômica. Trata-se do gás mais abundante aqui na atmosfera, como eu já disse para vocês. O elemento nitrogênio faz parte do corpo dos animais, das plantas, inclusive de nós, tá? Seres humanos também. Então, o nitrogênio, ele compõe ali a nossa composição química, não somente nossa, mas dos animais, plantas, pois, né, está presente na composição das nossas proteínas, que formam ali, são produzidas a partir das nossas células. Sem estas, os seres vivos não conseguem crescer, nem realizar diversas funções químicas, né, reações químicas que nós precisamos. Então, sem a produção das proteínas, que é ocasionada pela presença do nitrogênio dentro da nossa composição química, né, das nossas células, nós nem nos reproduziríamos, não geraríamos filhos, não poderíamos crescer, nós não iríamos existir, uma vez que esse gás ele é presente na Terra, na atmosfera, 78%. Então, é a base, né, dos seres vivos de maneira geral, dentro aí de cada reino. Então, quando inspiramos o gás de nitrogênio, entra em nossos pulmões, porém, assim como ocorre em todos os seres vivos, não conseguimos aproveitar esse gás diretamente da atmosfera, certo? Mas, professora, se não conseguimos utilizar o nitrogênio do ar, como deveríamos, né? Como ele fará parte dos compostos do nosso corpo, né? Das nossas células, do nosso organismo? Pois bem, o nitrogênio ele só é retirado do ar por bactérias e cianobactérias, certo? As bactérias são procariontes, elas retiram esse nitrogênio da matéria orgânica, né, em decomposição, juntamente com as cianobactérias, e micro-organismos que usam esse gás. Depois colocam no ambiente na forma que as plantas podem utilizar. Então, as plantas elas recebem esse gás novamente através das bactérias, né, que estão ali no meio ambiente, ajudando nesse processo de reciclagem do nitrogênio, né? Então, os animais, eles obtêm o nitrogênio quando se alimentam de plantas ou de animais que ingeriram anteriormente as plantas.
Ó, vamos acompanhar aqui o esqueminha de como isso acontece, esse ciclo acontece, certo? Aqui nós temos o nitrogênio nas proteínas dos animais, certo? O nitrogênio nas proteínas vegetais e o nitrogênio da atmosfera, certo? Então, o nitrogênio volta para o ambiente quando os animais e plantas morrem e as bactérias os decompõem, como eu expliquei para vocês. Uma parte fica no solo, certo? Para as plantas usarem, e outra parte volta novamente para a atmosfera, certo? É um ciclo biológico que precisa acontecer do nitrogênio para que ele retorne novamente para a atmosfera, certo? Agora nós vamos ver o gás oxigênio e o gás carbônico. Os dois vão vir juntos nessa ordem. Então, o oxigênio, como eu falei para vocês, ele é liberado na atmosfera, principalmente pelas plantas e pelas algas, né? Plantas, reino plantae, algas, reino protista. Reinos distintos, porém, esses dois seres vivos realizam fotossíntese. Por isso, são os principais componentes, né, dentro de um ecossistema que liberam o gás oxigênio por realizarem a fotossíntese, certo? É um processo que eu já expliquei para vocês sobre isso, que elas capturam, né, o gás carbônico que está na atmosfera, e muitas vezes em excesso, inclusive, né? Elas capturam esse gás durante o dia e durante a noite, após realizarem a fotossíntese, que é o armazenamento de energia necessária para a sua sobrevivência no meio ambiente, elas liberam o oxigênio através da respiração, né? Então, por isso, na ausência desses seres, somente poucas formas de vidas são capazes de sobreviver no planeta Terra. Se não houvesse as plantas e algas para realizar a fotossíntese e liberar o oxigênio para a atmosfera, poucos seres vivos estariam vivendo aqui, né? Com exceção das procariontes que conseguem ter um processo de respiração bem peculiar, bem único delas mesma, né? Então, nesse caso, a maior parte dos animais e das plantas morreriam em questão de minutos se não tivesse o oxigênio, certo? O gás carbônico, também conhecido como dióxido de carbono, é encontrado em pequenas quantidades na atmosfera, né? E o gás é o gás que os seres vivos eliminam durante a respiração. O processo que nós fazemos na respiração, certo? Inspirar e expirar, nós estamos eliminando esse gás também, certo? Nós não eliminamos o oxigênio, porque nós não somos plantas. Nós precisamos do oxigênio. Nós inspiramos o oxigênio para os nossos pulmões. Lá dentro acontecem essas trocas gasosas e vai eliminar através da expiração o gás carbônico, certo? Então, esse é o gás oxigênio e o gás carbônico também. E eles também têm um ciclo, né? Como eu acabei de explicar para vocês. As plantas, elas vão capturando esse gás carbônico pela respiração dos animais, né? Que está presente ali na atmosfera. Claro, quando está em excesso e o lugar não é arborizado, como grandes metrópoles, grandes cidades que destruíram, né, tiraram as plantas, as árvores, então construíram prédios nesse lugar, você pode notar que é mais quente, que o ar ele não circula, né? Não acontece. Alguns até têm dificuldade de respirar porque falta oxigênio. Então as plantas, elas capturam esse gás carbônico, se alimentam, né, desse gás e liberam através do oxigênio no processo da realização da fotossíntese, certo? E os animais e plantas, isso inclui nós também, usamos o oxigênio no nosso processo de respiração, tá? Então, a camada de gás carbônico existente na atmosfera ajuda a manter a temperatura da Terra. Mas, professora, ela só polui o ambiente? Não, ela não polui o ambiente. Ela passa a poluir a partir do momento que está um gás em excesso e produzido pelas mãos humanas, certo? Então,
essa camada de gás carbônico, né, desse gás que existe na atmosfera, é muito importante existir ali para manter a temperatura da Terra adequada para que eu e você pudéssemos existir nela. Tá? Então, essa é a função do gás carbônico. E nós chamamos também essa função do chamado efeito estufa. O efeito estufa é isso. Quando você elabora ali, tem um mini terrário, não sei se vocês já viram, e coloca ali a tampinha de vidro, ali naquele ambiente que tem solo, que tem plantinhas, elas automaticamente, com a temperatura, por conta do gás carbônico, vai gerar uma temperatura adequada para a sobrevivência daqueles seres ali, daquelas plantas ali. Isso é possível por conta do gás carbônico que é liberado. Então, cria essa estufa. Então, o planeta Terra, ele é essa grande estufa que é realizada, né, através do gás carbônico e também de outros gases que existem na atmosfera, né? Uma coisa bem interessante para nós compararmos aqui no livro de vocês mesmo diz sobre Vênus. Vênus ele é um bom exemplo do que acontece quando não há muito gás carbônico no ar. Esse planeta ele é quase do mesmo tamanho da Terra e tem na sua composição, ela é bem semelhante à nossa. Porém, os níveis de gás carbônico na atmosfera de Vênus são muito elevados e retém muito calor do Sol na superfície do planeta, fazendo então com que a temperatura de lá chegue a 480 graus Celsius. É uma temperatura extremamente elevada, muito alta, inapropriada, imprópria